Olá, pessoal. Sejam bem-vindos aí. Estamos iniciando aqui o Fórum de Internacionalização, né? Também esse fórum a gente está fazendo de modo paralelo também com o encontro da Academia Virtual de Administração. Essa academia ela realizou alguns eventos durante o tempo aí da pandemia. E a gente está retomando hoje, aí com a apresentação de Jorge, né, com esse bate-papo que a gente vai ter com Jorge Abreu hoje aqui. Estamos retomando aí para pensar aí sobre modelos aí de administração, né, de gestão. Então a gente agradece aí a presença do Jorge conosco, né, registrando aqui que hoje é dia 27 de novembro de 2023. Certo? Nós temos aqui também convidados também para estar acompanhando os alunos de Engenharia da Produção da UFRN, temos profissionais de administração também conosco aí assistindo, né, ambos cursos, né, que atuam na área de gestão aí, né, são primos aí, tá certo? Então, falar aqui rapidamente aqui sobre o currículo, assim, muito breve aqui de Jorge Abreu. Ele vai se apresentar, falar da trajetória dele, vai ser um bate-papo e vai ter oportunidade também para quem estiver aqui online também, aqui conosco, realizar algumas perguntas também, né? Então, assim, Jorge, ele é administrador de formação, é natural do Rio de Janeiro, ele atuou como consultor na área de varejo, também consultoria na área de bares, restaurantes e internacionalização. Criou aí há pouco tempo aí, há poucos, ele vai falar mais ou menos o período exato aí, a, Sim, a Estou Mercearia, né? Eu tive a oportunidade exato. de estar em Lisboa para o Web Summit, né? E tive a oportunidade, então, de conhecer a Estou Mercearia, o Jorge Abreu em pessoa, e fiquei muito impressionado assim, com a qualidade do ambiente, né? Da culinária, né? Da gastronomia, de todo o conceito de negócio. Então, a ideia do nosso encontro hoje é pensar sobre como profissionais, né, podem se observar como empreendedores e como é que essa internacionalização pode acontecer, quais os desafios dos modelos de negócio, porque no caso da Stone Mercearia, depois a gente vai apresentar algumas imagens aqui, é muito bem desenvolvido, um conceito muito bem elaborado por Jorge, e então, assim, é um aprendizado que a gente pode ter, não necessariamente para a área de alimentação, mas qualquer modelo de negócio que a gente for imaginar, a gente precisa que ele seja muito bem desenhado, muito bem formatado. Então, isso é uma das coisas interessantes. E um pouco antes aí da gente iniciar, a gente estava comentando que existe um potencial até para que isso seja uma franquia, né? Esse mesmo modelo de negócio ele seja expandido, seja replicado em outras cidades de Portugal ou qualquer outro lugar ou qualquer outro local que a gente possa imaginar. Então, com base nessa breve apresentação, só me colocando, eu sou o professor Júlio Rezende, da UFRN, sou do Conselho Federal de Administração também, e agradeço, Jorge, por você estar conosco aqui, e fique à vontade aí para apresentar suas palavras iniciais. Tá bem, agradeço aí, professor Júlio, pela oportunidade também. Para mim é um grande prazer falar para estudantes e profissionais da área de administração, gestão, engenharia de produção. Eu, desde a época de estudante, também participava de muitos encontros, não era online na época, né? Obviamente, mas eu acho que a gente aprende muito escutando a experiência dos outros e tendo esse intercâmbio de ideias, né? Aproveitando as experiências na sua forma mais profunda aí, no caso de experiências vividas no mercado, coisas que deram certo, coisas que não deram certo. Bom, como o professor Júlio falou, meu nome é Jorge Abreu, eu tenho 52 anos, tenho como formação a administração de empresas, fiz minha especialização, meu MBA em gestão de varejo, aí no Brasil, no Rio de Janeiro. Empreendedor, sempre fui empreendedor, sempre gostei de tirar ideias da cabeça, planejar e executar, né? Essa
minha carreira profissional toda foi em cima disso, sempre fui empreendedor. E aqui em Portugal, eu vim fazer exatamente a mesma coisa, né? Então, começando um pouquinho a falar sobre essa questão de internacionalização. Na verdade, a minha história, a história que eu vim com a minha família para Portugal, foi, eu acho que quando você pensa em sair do teu país, existem algumas vertentes. Ou é uma decisão pessoal, ou é uma decisão profissional de expansão, ou, enfim, buscar novos mercados. No nosso caso, foram as duas coisas. Uma decisão pessoal de sair do Brasil, mas não está dissociado que a nossa carreira profissional viesse a ser desenvolvida aqui em outro país. Mas não é uma coisa que é fácil, não é uma coisa que acontece de repente. No nosso caso aqui, foi até uma velocidade, vamos dizer assim, mais acelerada, mas foi tudo muito pensado, né? O que fazer num país diferente do que a gente está acostumado a viver, né? Essa acho que é a grande pergunta. Então, a nossa trajetória aqui começou por uma decisão pessoal de sair do Brasil, vinculada a uma necessidade profissional de fazer algo em um outro país. E como, no meu caso, o empreendedorismo está muito presente, eu vim em 2016 para Lisboa, através de alguns contatos que eu já tinha feito. A família, o meu cunhado tem a família aqui no norte de Portugal, etc. E falou: pô, Jorge, vai Portugal para você ver como é que é o mercado, para conhecer, etc. E foi nesse sentido que em 2016 eu vim, já com uma série de reuniões agendadas com contador, com advogado, com pessoas de mercado de varejo, de bares e restaurantes e tal, para entender um pouquinho, conhecer o mercado, né? Então, eu acho que o primeiro ponto em que a gente tem que focar quando a gente pensa em uma expansão, perdão, ou uma internacionalização, é conhecer o outro mercado, né? É, Nós aí no Brasil temos uma cultura, temos hábitos, temos uma forma de ser, e nos outros países isso muda, né? A gente, por mais que fale praticamente o mesmo idioma, que eu brinco, né, que é quase o mesmo idioma, é, o mindset é diferente, a cultura é diferente, os hábitos são diferentes. E a gente tem que pensar exatamente como é que isso se transporta para o negócio que eu desenvolvo. Quer dizer, será que há espaço para eu desenvolver o que eu faço no Brasil em Portugal ou em qualquer outro mercado? Então, a resposta para isso é conhecer o mercado. E esse conhecimento ele vem desses contatos profissionais com diversos profissionais das áreas respectivas, né? E vivenciar um pouco esse mercado, ou seja, andar mesmo, conhecer o que tem, o que existe, como é que se faz, como é que se pode ter diferente, identificar gaps que você pode trabalhar numa futura internacionalização. Então, o conhecimento do mercado que se pretende ir é fundamental. Eu acho que não se baseia somente em textos, em ler, mas estar presente e ter aquele papel mesmo de observador, não é? Seja do qualquer segmento que você desenvolva no Brasil, que você veja como é que isso acontece aí fora, né? Como é que isso acontece aqui fora, quem são os players, como é que eles se diferenciam, como é que é a questão de preço, enfim, tem muitas variáveis aí que isso tem que ser observado antes de dar o passo, né? De vir. Então, basicamente, o trabalho inicial, o dever de casa é conhecer muito bem esse mercado, porque, como eu falei, não é fácil. A gente acha que, por ser a mesma língua, usando o exemplo de Portugal, as coisas vão se desenvolver da mesma velocidade ou da mesma forma que se desenvolve no Brasil, e isso não é uma verdade, porque a cultura é diferente, os hábitos são diferentes, né? Então, isso a gente tem que levar muito em consideração, seja trabalhando em venda de produtos, seja oferecendo serviços, a gente tem que observar essas diferenças culturais, né? Então, essa eu acho que é a primeira coisa que eu gostaria de enfatizar é conhecer o mercado e conhecer as diferenças para depois, então, pensar em planejar como é que eu posso ir para fora, né? Se faz sentido, se meu produto tem mercado, né? Esse eu acho que é o
primeiro ponto. Então, em 2016 eu vim, tive essa série de reuniões e como a nossa decisão familiar era realmente de sair do Brasil por uma série de circunstâncias política, econômica, etc., a gente queria mudar de áreas e ter uma nova perspectiva familiar. Foi por isso que nós viemos para cá, mas completamente associado ao interesse em desenvolver o nosso negócio aqui em Portugal, né? Só para vocês terem uma ideia, eu vou usar o exemplo para quem está nos assistindo e de repente não pegou o início, enfim. Eu trabalho aqui na área de bares e restaurantes, né? Comecei com um projeto inicial, com um sócio também brasileiro, e por uma questão societária a coisa não se desenvolveu, não se desenrolou como eu imaginava. Eu saí e montei minha empresa de consultoria para bares e restaurantes aqui em Lisboa, para dar um suporte em alguns gaps que eu identifiquei no mercado, principalmente a parte de atendimento a cliente, que sempre foi a minha especialidade. Eu tinha uma rede de lojas de varejo no Brasil e como minha especialização foi em gestão de varejo, essa parte de atendimento a cliente, geração de experiência, né, o customer experience, isso é uma coisa que está muito presente na minha carreira profissional, eu quis trazer para cá, né? E eu identifiquei uma série de gaps aqui em termos de atendimento, que é deficiente em vários aspectos, e eu falei, bom, então eu acho que é a hora de desenvolver um pouco essa minha expertise aqui em Portugal, e oferecer esses nossos serviços de consultoria para bares e restaurantes e até também para o varejo. Mas não é fácil, viu, professor Júlio? Às vezes a gente acha que a gente tem as respostas e que as coisas vão ser muito bem aceitas, etc. Mas, mais uma vez, a gente esbarra na questão cultural. Às vezes, por ser um brasileiro, trazendo ideias novas, e as pessoas ficam um pouco receosas. Às vezes a gente traz conceitos novos, né? O Brasil tem, eu acho que um timing de aprendizado e de desenvolvimento de negócios que é espetacular, né? E a gente vê essa diferença aqui fora na Europa. Não estou falando só de Portugal, mas o nosso timing para desenvolvimento de negócios e para fazer as coisas acontecer é realmente um diferencial que o brasileiro ele tem esse diferencial competitivo, vamos dizer assim. E às vezes isso impõe um certo receio, né? Eu brinco que a gente é um pouco trator, né? A gente vai realizando, vai fazendo, vai querendo mudar as coisas. Isso às vezes pode assustar também um pouco, né? Então, de novo, a gente esbarra no aspecto de cultura e de hábitos. E nessa parte de bares e restaurantes, eu vou usar um exemplo muito prático e muito simples para vocês entenderem o que eu estou falando. Eu identifiquei que aqui não tinha muitas opções de entretenimento dentro da área de gastronomia após o trabalho. O famoso happy hour aqui no Brasil é tão aproveitado, não é? Tão difundido e, enfim, já é uma coisa normal as pessoas saírem do trabalho numa sexta-feira para confraternizar, etc, etc. E eu estranhei um pouco disso não acontecer aqui. E eu vi uma oportunidade, né? Ao mesmo tempo que você se pergunta, poxa, por que não tem? Mas eu vi isso como uma oportunidade e comecei a tentar desenvolver esse tipo de ação no meu primeiro projeto de fazer o happy hour numa sexta-feira, né? Oferecer algo atrativo, e, enfim, logo após o trabalho. E eu fui identificando que a aceitação não era tão boa, né? Acontecia, mas não na escala que a gente imaginava. E o que a gente imaginava que por ser um mercado novo isso ia pegar, como a gente diz no Brasil, né? Nossa coisa vai pegar. E se pegar vai ser muito muito bom para o negócio. E depois passado algum tempo, eu conversando com pessoas daqui de Portugal mesmo assim, para entender pessoas que frequentavam já o restaurante no horário de jantar, ou o horário mais tarde que a gente também tinha. E eu comecei a perguntar mesmo de mesa em mesa, pô, a gente tem um happy hour, a gente não vê vocês aqui, etc. E a resposta veio a confirmar essa diferença cultural e de hábitos, né? As pessoas não têm o hábito de sair do trabalho e ir direto
para uma confraternização ou para um jantar. As pessoas passam em casa, elas mudam a roupa e aí sim, com calma, vão se dirigir a um estabelecimento para aproveitar a sua noite. Isso porque também não tem o fator trânsito, que em muitas capitais brasileiras é crítico, né, como Rio, São Paulo, etc. Então, eu estou dando esse exemplo, que é um exemplo muito simples de você ver que uma coisa que é muito difundida em um mercado, às vezes o outro acaba que não acontece por questões culturais. E principalmente, né, no caso, as pessoas que eu fiz essa sondagem, muitas senhoras, né, mulheres, e falaram, não, imagina, eu sair do trabalho, eu tenho que passar em casa, eu tenho que arrumar o cabelo, eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo. Então, você vê um exemplo muito simples de uma mudança de um hábito, né, uma questão cultural, e a coisa de você levar um serviço, um produto, às vezes pode não pegar. E isso e acontece. Então, fica aí o reforço para conhecimento de mercado e observação em loco de mercado, né? Não sei se nesse primeiro ponto o professor tem alguma questão a colocar. Estou É, aberto aqui a... ó, eu tive na Espanha, na Espanha parece que eles já têm o hábito, né, do happy hour, né? Eu vejo assim que das tapas, né, que eles. Isso, isso. Então, assim, às vezes um país vizinho, né, assim, Um país vizinho, exato. já tem mudança cultural, né? Então, essa observação de aspectos culturais é fundamental, viu? É fundamental. Realmente a gente às vezes se surpreende. Então isso é um aprendizado também, né? Por mais que a gente venha com planejamento, a gente acha que uma novidade pode ser um diferencial e às vezes por uma questão cultural não é. Então isso já faz a gente pensar duas vezes em testagem de novos modelos para que não tenha esse tipo de surpresa, né? É um outro. Bom, Eu tenho um sim, comentário aqui que é o seguinte: é, às vezes também a resistência, às vezes, a um prato novo, às vezes, por exemplo, né, a uma proposta, mas vem do próprio modelo de inovação, que, como você trabalha com um conteúdo inovador, assim, no que você está propondo, às vezes existe aquela questão daqueles inovadores que consomem rápido, né, aceitam logo, e tem aqueles retardatários que vão demorar mais para aceitar o modelo de negócio, né, mas acabam para ficando. absorver, sim, sim, sem dúvida alguma que isso acontece. No caso do Store, né, que o professor Júlio visitou, conceitualmente o nosso negócio ele foi pensado em trabalhar só iguarias, produtos portugueses de pequenos produtores e produtores locais. Então são às vezes, sim, as marcas que nós trabalhamos na mercearia são marcas que não se encontram em supermercados, em grandes lojas, são pequenos produtores que a gente abre espaço exatamente para esse canal aí de distribuição de produtores que não têm escala, produtores que têm muita qualidade, mas têm essa dificuldade de encontrar canais de distribuição, né, de exposição de produto. E a gente procurou exatamente trabalhar somente com produtos portugueses e servir também, no nosso conceito é uma mercearia barra pequeno restaurante, trabalhar esses itens de pequenos produtores e tudo ser feito na hora, de uma forma diferenciada, com uma apresentação muito bem cuidada. A gente preza pela qualidade das matérias-primas, dos ingredientes. A gente não abre mão de fazer as coisas na hora, ou seja, o frescor, o sabor diferente. Então, isso é uma diferenciação. Só para vocês terem uma ideia, hoje em Lisboa, no TripAdvisor, tem cerca de 5.100 restaurantes cadastrados. Então, como é que você se diferencia, não é? Nesse mercado de alimentação, né, de serviço de alimentação, num ambiente tão competitivo? Porque Lisboa é uma capital multicultural, ou seja, tem pessoas do mundo inteiro que moram aqui, turista do mundo inteiro que visita durante todo o ano, não é? Então, como é que você faz para se diferenciar? E a gente buscou aí ter um conceito muito bem pensado, implementado e com controle de qualidade com a régua lá em cima para a gente poder conseguir manter o padrão, não é?
Então, a apresentação dos pratos, a forma como é o atendimento, enfim, isso tudo é muito trabalho, né? Muita dedicação, mas com rigor em termos de qualidade bem acima da média. E aí a gente vem conseguindo aí se destacar no mercado e ter boas avaliações e continuar aí fazendo o nosso caminho. Um outro fator muito importante que eu acho que quando se pensa, né, em ir para um outro mercado, mercado no exterior, é exatamente estudar os aspectos legais e tributários desse país que você está. E a margem de lucro pode ser muito boa no Brasil, mas às vezes não o suficiente para uma realidade tributária diferente, né? Então, isso é uma coisa que eu ajudei aqui alguns empreendedores brasileiros a montar suas casas também na consultoria, né, para restaurante. E às vezes era um pouco a surpresa de como é que as coisas funcionam aqui. Alguns até não avançaram com o projeto, outros avançaram assim mesmo, mas conhecendo as regras do jogo. Então, vou usar um exemplo também muito simples, fácil de ser entendido, né? Em termos de variáveis legais, de você abrir um negócio, etc., aqui existe uma certa velocidade, é uma coisa bem facilitada. Eu acredito que o Brasil também, já, pelo que já me relataram, também avançou muito em função da pandemia, as coisas ganharam um outro ritmo em termos de burocracia e coisas que são feitas online, etc. Aqui também aconteceu da mesma forma, mas a questão das variáveis tributárias também é um ponto muito importante. Para você ter ideia, no Brasil não se paga imposto de renda sobre distribuição de dividendos, de lucros, correto? Isso não mudou. Sempre existiu, né, uma intenção de que isso fosse tributado, mas isso nunca passou no Congresso brasileiro. Mas aqui a realidade é diferente. A distribuição de lucro é tributada. E isso afeta diretamente o resultado final, né, para o investidor, para o empreendedor. Isso é uma coisa que tem que ser levada em consideração. E que às vezes as pessoas vêm sem uma maior assessoria e, enfim, achando que as coisas funcionam de uma forma um pouco similar e, na verdade, não o são. Então, sobre distribuição, a empresa, em média, paga aqui 21% sobre o resultado, né? E depois, quando o sócio retira a sua parte do lucro, paga 28%. Então, a gente não está falando de uma alíquota baixa. A gente está falando de 28% de tributação sobre distribuição de lucro, né? O que pode inviabilizar aí a, algumas ideias de expansão em função da margem que se tem, né? Então, estou usando outro exemplo, assim, uma coisa muito simples, muito importante, mas, ao mesmo tempo, uma nuance fundamental, né? E que acaba por acontecer. Ô, Jorge, eu queria registrar aqui alguns amigos que estão aqui assistindo. Ione Salem, que é ex-conselheira federal aqui pelo Rio Grande do Norte, no Conselho Federal de Administração. Temos também a Maria das Neves, aqui José Medeiros. Temos o diretor também do Conselho Federal de Administração, Mauro Leônidas, e João Vitor, que é aluno de Engenharia da Produção. Então, temos alguns Ótimo. amigos aí assistindo aí Todos muito bem-vindos e fiquem à vontade também para perguntar e, enfim, para a gente bater esse papo, não é? para fazer alguma pergunta, né? Alguma interação. Exatamente. Alguma colocação, exatamente. Então, assim, essa é muito importante, eu acredito, o conhecimento de administração para tudo isso vai alimentar uma planilha, né? Vai alimentar aí para ver a viabilidade de tudo isso, né? Para ver, porque realmente, quando vai para a ponta do lápis, né? Tem que realmente ter um cuidado muito grande, né, Jorge? Você, para montar qualquer negócio em qualquer lugar, né? No Brasil isso já é realidade, você fazer o seu plano de negócios, né? E quando você pensa num plano de negócios em outro país, todas essas variáveis, né, tributárias, legais, isso tudo tem que ser levado em consideração e muito bem estudado, né? Para que não haja surpresas e quando você execute, você não se depare com situações que não são, enfim, positivas, né? Vamos colocar assim. Para quem é empreendedor, para quem já trabalha com planejamento, que faz o plano de negócio, você empreender já é o risco, né, da tua atividade.
Quem não faz, o risco potencializa de uma forma absurda. E para quem pensa em ir para o exterior sem conhecer muito bem o mercado, isso também é uma realidade, né? Quer dizer, você acaba potencializando aí os teus riscos de não dar certo, né? É, Você empreender, você está sempre correndo riscos. Então, se você fizer muito bem o dever de casa, você consegue ter o teu sucesso mesmo com algumas turbulências, vamos colocar assim, do mercado, que todos passam por isso, todos que empreendem, né? A gente jamais imaginou que após uma pandemia ia entrar uma guerra aqui na Europa, né, da questão da Rússia com a Ucrânia, e que isso fosse afetar tanto o mercado local como o aumento de preços, falta de insumos, etc. Inflação, né? Uma realidade que a Europa já não vivia há muitas décadas. Isso acaba que você tem que rever suas estratégias, aumentar os teus controles, diminuir ao máximo os teus desperdícios. Estou falando no caso da nossa atividade, né, que é restaurante. Aqui chama a área de restauração, né? Restauração é engraçado que parece que você está restaurando arte, né? Não, mas aqui a área de bares e restaurantes é conhecido como área da restauração. Então não se eu falar por acaso aqui algum português local, não estou falando errado, É. só para ver que é quase a mesma língua. É isso que eu brinco, é quase a mesma língua. Aconteceu aí o que aconteceu aqui no Brasil, porque eu me lembro que aqui tinha alguns restaurantes que atendiam só fisicamente, né? Nem Sim, entregavam delivery. Depois sim, que veio a pandemia, esses restaurantes não tinham como fazer a entrega física, eles começaram a trabalhar com delivery, né? sim. E eles viram a capacidade ociosa que eles tinham. E a partir daí eles começaram, mesmo depois da pandemia, eles estão atuando fisicamente também de maneira, né, da entrega em delivery. Uma outra coisa interessante também é que muitas empresas que tinham espaços grandes, depois alguns colaboradores ficaram em home office, transformaram esses espaços no outro negócio, é, no, no espaço coletivo, no cowork, né? Eu não sei se Uhum, aconteceu isso. sim. Muito bem colocado e assim, o que aconteceu aqui é muito similar. Foi muito similar ao que aconteceu no Brasil. Os restaurantes fechados só podiam fazer entrega. Essas empresas de entrega aumentaram absurdamente o seu volume de negócios, né? Porque as pessoas pediam as coisas em casa. Alguns restaurantes que não trabalhavam com entrega passaram a trabalhar com entrega. E até aconteceu, não sei se aí no Brasil, eu acredito que também aconteceu, formaram-se muitas dark kitchens, como se diz aqui, o ghost kitchen, ou seja, empresas que foram montadas só as cozinhas, em espaços só de cozinha, e só trabalhar delivery e não tem a parte física, né? Para exatamente trabalhar só essa parte de delivery, porque aí você elimina uma série de custos de pessoal, né? Para atendimento, enfim. Isso aconteceu também. Então, isso eu acho que foi um fenômeno mundial que ocorreu. Agora, eu chamo a atenção porque as margens na parte de restaurante, elas são margens, vamos dizer assim, justas. Qualquer deslize operacional, você já compromete o teu negócio. Eu não sei aí no Brasil, mas aqui em Portugal, em média, as empresas de delivery elas cobram 30% do valor faturado como taxa de entrega do restaurante, né? Então, eu tive alguns casos aqui de clientes de eu aconselhar de revisitar a planilha de custos, etc., para ver se isso fazia sentido. Porque às vezes você está tendo uma entrada de caixa boa, porque você está fazendo a tua venda e o volume de dinheiro está entrando, mas a gente não pode esquecer que, em média, em restaurantes, se você tem um food and beverage cost, né, que é o custo dos teus insumos, até 30% está muito bom, quer dizer, o ideal é trabalhar em 25%, 27%, mas até 30% você está ali controlado, você tem o custo de pessoal, você tem os custos fixos, né, de aluguel, etc., etc., e se você paga 30% do teu faturamento por uma taxa de entrega, a tua margem cai absurdamente, né?
Então, tem alguns restaurantes que refizeram essas contas e falaram, opa, peraí, está entrando, mas 30% é pesado. Então, passaram a trabalhar com um menu físico, para quem quer ir no restaurante, e um menu mais caro para quem faz entrega. Mas até isso acontecer, algumas empresas tiveram prejuízo, né? Porque 30% não é desprezível, né? Há de se convir que Com que certeza. 30% é bem puxado. E um E outro aqui em ponto com Belém foi um relação. fenômeno também interessante, em Belém especificamente, com Sim, relação à questão da logística, né, de material. Então, por exemplo, você não tinha embalagem, mesmo as empresas querendo, porque foi todo mundo ao mesmo tempo, né? E aí claro. você acaba não tendo as embalagens para que você fizesse as entregas. Foi um outro Sim. problema que nós tivemos aqui. Em Belém, mas eu acho que em outros estados também, até em outros países. Com certeza. A demanda aumentou muito e isso aconteceu numa velocidade assim, que em condições normais não ocorre, né? Quer dizer, a maturação desse negócio foi uma velocidade assim absurda, né? E a questão, a segunda colocação que o senhor fez sobre os escritórios, né? Muitas empresas com grandes espaços, com escritórios com muitas pessoas, etc., viram que, na verdade, não era necessário estarem todos ao mesmo tempo no escritório. Você tem aí uma questão de qualidade de vida, o tempo que se gasta em trânsito, o custo, né, de combustível, o custo de você manter aqueles metros quadrados ocupados, com todo os serviços que isso envolve, limpeza, enfim, manutenção, etc, etc. Realmente houve assim um downsize de muitas empresas. Muitas empresas hoje trabalham no sistema híbrido, ou seja, parte da empresa ou parte dos colaboradores em home office e outros não, ou alternando, pessoas que vão 2 vezes ao escritório, pessoas que vão 3 vezes ao escritório. E no mercado de coworkers, né, passou-se a trabalhar também com uma flexibilidade maior. A gente viu empresas locando pequenos espaços em coworking para que seus colaboradores pudessem 1, 2, 3 vezes por semana ir até lá esse espaço, que é um espaço profissional. É diferente de você estar em casa, numa estrutura amadora, vamos dizer assim. E até bom você sair um pouco também não estar o tempo inteiro em casa para um processo criativo, ou, enfim, de um bom desempenho. É, essas empresas começaram a alocar espaços menores em espaços de cowork e devolver os imóveis para, enfim, ou vender para ter uma liquidez maior e fazer reinvestimentos, ou devolver os imóveis para os proprietários, né? Isso é um fenômeno que aconteceu bastante aqui também. Muito legal. Obrigado, Leônidas, pelas considerações aí, os comentários. Também tiverem mais alguma pergunta aí, ou Leônidas, se tiver mais alguma colocação, também. Eu tenho uma atuação aqui no Brasil nas micro e pequenas empresas, né? Inclusive no ministério aqui que foi criado agora recentemente, né? Ministério do Empreendedorismo e da micro e pequena empresa. Como é que é aí a questão? Porque eu acho que eu já tive a oportunidade de ver em outros países, né? Acho que na Rússia, na China, na África do Sul, nos BRICS de modo geral, que a gente teve reunião, 99% são micro e pequenas empresas. Eu acho que aí também não foge, né? Não, não foge. Realmente, aqui em Portugal, então, é uma economia comparada à economia do Brasil, uma economia muito menor, né? Você tem aí uma concentração de determinados nichos de mercado em grandes empresas, né? Mas a vasta gama de empresas que tem são pequenos empreendedores e pequenos empresários. Muito, muito, muito. Isso é uma realidade aqui, assim, muito, muito presente. Não tem grandes players para cada atividade, não tem grandes players, não tem. É muito pulverizado, vamos dizer assim, né? Não tem muita concentração. E tem algo similar ao Sebrae aí? Aqui tem uma série de mecanismos, né, que a própria União Europeia ela acaba implementando isso em todos os países membros, né, que fomenta exatamente essa parte do pequeno empreendedor e a indústria criativa é uma coisa que está muito em voga. A economia criativa está crescendo muito, né? Exatamente. Então, hoje você tem espaços aí, prédios que eram até prédios
estavam abandonados, que, por exemplo, a Câmara de Lisboa os transformou num espaço de escritórios co-work para a economia criativa, não é? Então, tem todos aqueles jovens ali juntos e pequenas empresas, ou seja, é um ambiente para desenvolvimento de projetos e novas ideias. Isso é tudo muito fomentado e existe investimento para isso, né, da União Europeia. A União Europeia ela incentiva muito esse tipo de atividade. Um dos locais aqui, Leônidas, que eu visitei é Casa da Misericórdia, que era um convento de freiras, né, um monastério, e as celas, né, os quartos das freiras foram transformados em escritórios. E, então, assim, inclusive o evento, um dos eventos acontecia dentro da igreja. Eu nunca tinha visto assim um evento assim de negócio assim dentro da igreja. Tá acostumado com aquele modelo de igreja ser igreja, né? E não tinha Mas imaginado. lembra que nós lá em Caxias do Sul, lá aquele clube dentro da igreja lá? Aham, exatamente. É. Aqui Semana em passada. Lisboa, aqui em Lisboa tem um exemplo que é bem conhecido, que chama-se a LX Factory, que era uma antiga fábrica que fica ali próximo ao Rio Tejo. E essa fábrica ela estava abandonada há muitos anos, ou seja, o prédio estava em ruínas, são prédios bem, assim, bem grandes. E a coisa aí de 8, 9 anos atrás, eles pegaram essa área, que era uma área que chama-se aqui devoluta, né? Que é sem utilização nenhuma, degradada e, enfim, em ruínas praticamente, transformaram esses prédios em espaços de cowork e para startups, né? Então você tem os prédios em cima com todos esses negócios acontecendo, esse ambiente criativo, e embaixo fizeram toda uma parte de bares, restaurantes e lojas, que também passa por inovações, por produtos locais e pequenos produtores e é um sucesso, virou um sucesso. É hoje um ponto Tá turístico de importante. Lisboa. Quando se visita Lisboa, é visitar a LX Factory, que é a antiga fábrica que foi transformada nesse polo aí de negócios barra entretenimento. Porque quando acaba o horário de expediente, é uma festa, assim, é muito legal é muito bacana. Beleza. Legal. E Jorge, você, assim, em relação à questão sim, deixa eu aproveitar aqui, apresentar umas imagens aqui, que eu tinha feito aqui uma apresentação, senão a gente termina aqui e não apresenta aqui. Eu peguei algumas imagens, eu peguei no Instagram e outras eu peguei é, não sei se já está aparecendo aí para vocês já? Não, né? Aqui não, não. Peraí, eu não sei se Agora tá. tá no modo de apresentação ou tá no modo de edição. Não, parece que está apresentação. Não sei se você passar um próximo, Tá. a Então, gente pode confirmar. o perfil, né, no Instagram, Sim, aqui vocês estão vendo a imagem interna aí da Store, sim. a imagem aqui do restaurante. Então, ele é muito, muito bem aproveitado, né, a área da Store Mercearia. Eu peguei essa imagem aqui do Google De Maps, né? alguns clientes, né? Clientes aqui foi no Google. Então, dá para ver vários produtos, todos os produtos portugueses. Então, você tem gin, tem bebidas, azeites, né? Você pode falar um pouco do mix que mais ou menos está exposto aqui, Jorge? Sim, com certeza. É como eu falei, a gente trabalha com pequenos produtores portugueses, então são marcas que não se encontram em supermercados, em grandes lojas. São produtos que a gente faz uma seleção em termos de qualidade, né? Uma relação de qualidade bem interessante para exatamente levar para o público, não só o público local, como para o público estrangeiro. Quer dizer, as pessoas estão conhecendo Portugal, terem contato com esses produtos que são premium, vamos dizer assim. A gente trabalha com uma linha premium de produtos, tá? Então a gente começa aqui, tem a parte dos vinhos de pequenos produtores, tem alguns pequenos produtores mesmo que a gente compra direto, ou seja, eu faço o pedido, o produtor que vem deixar as caixas de vinho lá na mercearia. Tudo que nós adquirimos para revenda, tudo é provado antes pela equipe.
para ter essa validação e para a gente falar com propriedade do produto, né? É importante conhecer o que se vende e, mais do que isso, acreditar no que você vende em termos de qualidade. Então, a gente tem aí a parte dos vinhos, o vinho do Porto, que a gente trabalha com uma marca de uma família portuguesa, do Valado. Eu não sei, uma curiosidade, não sei se os senhores sabem, mas grande parte da produção do vinho Porto ela é desenvolvida aqui em Portugal por empresas britânicas, né? Então, você tem as marcas todas do vinho do Porto, de empresas britânicas. E a gente trabalha com o Valado, que está dentro da mesma família portuguesa há mais de 300 anos, produzindo vinho do Porto, e está dentro do nosso conceito de só trabalhar com produtores portugueses, tá? Então, a gente tem ali o vinho do Porto, a gente tem os gins, que também são gins portugueses, do Alentejo, dos Açores. A gente tem as conservas, né, que aqui é muito difundido e quando se visita Portugal, muitas pessoas levam de lembrança, né, uma sardinha, um atum, uma cavala, um bacalhau, enfim. Tem as conservas ali, que é a pequena produtor também. Temos uma linha de molhos, vamos dizer assim, de temperos, né? Desde a pimenta, da mais forte, com manga e mel, por exemplo. Temos ali uma chefe de cozinha conhecida nossa e que ganhou o Hell's Kitchens Portugal, aquele programa de TV em 2021, que produz para a gente, e são os ingredientes que nós utilizamos em alguns pratos. A mostarda, o barbecue, o alho confitado. A gente tem toda uma linha ali de azeites do sul ao norte de Portugal, porque o azeite ele varia de acordo com a altitude, com a temperatura, com o terroir. Então, tem os mais leves, tem os medianos, tem os mais fortificados, e a gente faz a prova de azeites também na mercearia. O cliente chega, ele pode provar todos se ele quiser e comprar o que melhor ele avalie, não é? Temos ali também a parte das compotas, né, os doces que vêm lá do Algarve. E aí é o doce de abóbora, abóbora com amêndoa, morango, figo, enfim, tudo feito de forma artesanal e pequeno produtor. Temos ali os licores portugueses também, os tradicionais, a ginja, que é uma cereja portuguesa, né? Conhecida aqui como ginginha. Temos os licores ali também, enfim, todos esses produtos disponíveis ali, fazendo um mix de mercearia barra restaurante, ou seja, a gente procura gerar essa experiência, essa experimentação dos produtos. E aí não aparece na imagem, mas a gente tem uma linha também, como chama aqui, de charcutaria, que são os presuntos, né, os enchidos aqui, de porco preto do Alentejo, os queijos da Ilha de São Miguel, queijo da Ilha de São Jorge, queijo de cabra, queijo de ovelha, isso tudo faz parte ali da mercearia, na outra zona ali na parte fria, não sei se vai aparecer alguma imagem. Então, a gente tem uma gama de produtos que a gente trabalha na mercearia e também presentes nos pratos que nós oferecemos. Aqui também tem algumas avaliações, né? Que também foram aqui. Que grande hospitalidade Jorge nos apresentou. A comida foi igualmente fantástica, né? Nós temos provaram o trio de croquetes, né? E também uma Sim, salada de polvo, né? De lula, né? isso. De polvo, é. Exatamente. Então, assim, aí umas excelentes avaliações aí. Aqui o Marcelo. Almoçamos hoje e tivemos uma experiência fantástica, desde a entrada até a sobremesa, tudo muito bem explicado pelo Jorge. Uma verdadeira experiência. Agradeço ao Jorge por nos receber tão bem, né? Está aqui algumas avaliações. É aquilo que a gente estava falando, né, Júlio? Como se diferenciar num universo tão grande de concorrentes, né? O que eu costumo a falar com os meus colaboradores e internamente é que, assim, espaços para servir comida e bebida, você tem aí 5.000 opções. Agora, como a minha área sempre foi área de varejo, eu sempre acreditei na geração de experiência, isso como um fator competitivo difícil de ser copiado, sobretudo, né? O que a gente procura fazer é uma experiência pela gastronomia portuguesa e não servir pratos da gastronomia portuguesa, entende? É uma diferença quando você vai numa casa que você recebe o menu, você pede, come e vai embora. Lá, a gente procura ter esse cuidado com a curadoria dos produtos, dos ingredientes e na parte do atendimento. Fazer esse atendimento de uma forma diferenciada, explicando de onde vêm os produtos,
explicando a origem dos produtos, a história dos produtos, e daí vem o nome Store. O Store vem de um diminutivo, vamos dizer assim, um derivativo da palavra história, né? Exatamente porque a gente fala da origem dos produtos em Portugal. Excelente. Já explicou o nome aí também, né? Aqui eu imaginei alguns pratos. Aqui eu acredito que aqui é um café, né? Um breakfast, né? Um pequeno. Na verdade, o que a gente... Isso também foi ao longo do tempo. O brunch está muito em voga, né? As pessoas saírem para brunch, está muito na moda já há algum tempo, né? E é uma tendência. E a gente não queria cair na armadilha de desviar do nosso conceito de produtos portugueses. Então, o que nós criamos? Nós criamos o brunch português, só com produtos portugueses. Então, cada item que você vê nessa foto, ele tem uma origem, né? Por exemplo, vamos começar com o suco de laranja. A laranja do Algarve, a laranja algarvia, ela é muito conhecida, principalmente na época de primavera e verão. É uma laranja naturalmente muito doce, bem adocicada. E o suco de laranja dessa laranja é espetacular, porque os estrangeiros ficam assim, uau, o que é isso, né? Parece até que você botou açúcar na laranja, não tem nada de acidez, é uma laranja gostosa. Você bota ali 2, 3 pedrinhas de gelo, é fresco, é uma explosão de sabores, né? Então a gente começa ali com o suco de laranja do Algarve, depois a gente vai para o iogurte com granola, que está ali em cima, né, no canto superior esquerdo. Essa, essa, esse iogurte, ele vem do Alentejo, é um pequeno produtor. A granola vem de Fátima, também de um pequeno produtor, que faz essa mistura desses grãos da granola. A geleia de morango, aquela que estava lá na foto das compotas, ela vem do Algarve, pequeno produtor. A tosta de queijo é o bolo lévido, que é um pão da ilha de São Miguel, que é feito na frigideira, tá? E o queijo também é o queijo da ilha de São Miguel, dos Açores. Os Açores têm uma tradição e uma produção muito grande de leite e de queijos. Por incrível que pareça, né, são as ilhas e ilhotas ali, mas eles produzem muito queijo e muito leite e mandam aqui para o continente português, tá? Então, o sabor também é espetacular. Os ovos mexidos que a gente fez, a gente inovou. Em vez de botar bacon, essas coisas, a gente serve alheira, que é aquele linguiça com a mistura de carnes brancas típica do norte. Eu acho que o Júlio teve a oportunidade de provar lá o croquete de alheira, não é? Então, é um brunch que é uma mini refeição, mas toda com produtos portugueses. E para finalizar, o pastel de nata que a gente serve quentinho, que aí é o gran finale. Uhum. Então, isso é só para falar um pouco da questão da curadoria dos produtos, né? O que a gente preza em termos de qualidade e de origem. Aqui alguns produtos do mix, né, de vocês, aqui aparecem outros produtos, mas você acabou que mencionou quase tudo, né? A pimenta aqui, né? O vinho, o valor. Sim, sim. Isso até foi uma imagem do Natal do ano passado, que a gente fez uma mesa ali de um mix de produtos para as pessoas montarem a sua cesta de Natal, não é? A escolha. E aqui eu vi um português, né, da família portuguesa que você falou, né? O valor. Isso, é o valado. É o valado, exatamente. E Aí esse é foi um dos... um dos pratos que a gente pediu, foi esse aqui. Essas são as gambas, né, com manteiga de ervas que a gente faz em casa. É, em casa que eu digo no restaurante, né? A gente prepara essa manteiga de ervas lá com todas as ervas ali que a gente compra e faz esse preparo e com um vinhozinho branco que acompanha muito bem, né? É um prato à la Alentejo, né? Meio de Portugal ali que as pessoas gostam muito de comer com pão e molhar o pão nesse molinho e ir comendo, né? Maravilhoso, né? Aqui também, aqui, como é que você classificaria aqui? É um almoço, né? Isso é um sanduíche, como diz aqui, uma sandes, né, que é com o mesmo pão e mesmo queijo que é lá do brunch, mas só que ele leva uma carne de porco defumada, né, que é a paiola, Ah, que também é uma explosão de sabores. Esse aí já é uma adaptação à nossa criatividade aí para o verão.
nós pensamos em fazer uma sobremesa tipicamente portuguesa que não existisse, então a gente fez um pastel de nata, que é servido quente, com sorvete de baunilha. E para essa mistura, para isso dar certo, assim, vamos dizer assim, para ter uma explosão de sabores, o vinho do Porto, Valado, ele vai por cima do pastel de nata e do sorvete. Então, come isso tudo junto, o quente com o frio e com o Porto. E foi uma sobremesa que nós criamos para o verão e não tem como sair mais da ementa. Da ementa que eu digo é do menu, não é? Ah, tá. Foi sucesso e as pessoas pedem, independente da estação. Agora mesmo está mais frio aqui, mas hoje mesmo a gente vendeu essa sobremesa. Fantástico. Aqui Aí também. aqui, aí já é o salame de chocolate. É uma brincadeira, né? É um salame mesmo, o formato de um salame, mas é chocolate com biscoito, né? E também a gente faz essa apresentação aí. Acho que a parte visual é fundamental, né? Cada vez mais. É o primeiro contato aí que a gente tem, né, com a comida são os olhos, né? Então é importante a gente caprichar nisso aí. E nada sai fora do padrão, como a gente estava conversando antes, né? O nosso padrão de qualidade, os pratos têm que sair no padrão das fotos, ou seja, tudo sai igual, e tem que ser com qualidade. Esse aí já é um prato que a gente fez para o jantar. O jantar a gente está fazendo aí, já estamos indo para a terceira semana de testes, a gente não abria o jantar, e a gente criou um menu como se fosse uma degustação de produtos típicos portugueses, né? Então começa com uma entrada, um queijo de São Jorge 24 meses, com vinho do Porto, depois vai um croquete de alheira ou pastel de bacalhau, que é o bolinho de bacalhau, como a gente chama no Brasil. Depois a salada, uma mini salada, pode ser de atum ou de sardinha, e o prato quente, pode ser o bacalhau à Braga, que é esse que é aí da foto, ou o pica-pau, que é um picadinho de carne, né, de vaca. Essa já é a salada de sardinha. Tá vendo? Toda a referenciação que a gente tem na mercearia. A sardinha é a sardinha da conserva da mercearia. E aqui dentro tem azeitonas, é? Aí tem grão de bico, cebola, tomate, alcaparras e um pouco de orégano. Ah, certo. Isso. Fantástico. Então aqui é um pouco aí de algumas imagens que eu trouxe aí para compartilhar. Então, Jorge, a gente está chegando aí a 1 hora aí de bate-papo também. Daqui a pouco aí as baterias descarregam aí, né? Eu Não, tranquilo. Aqui tá tranquilo. agradeço muito aí sua atenção aí conosco aí, né? De Também estar. não sei se alguém tem mais alguma pergunta, assim, que queira fazer aqui sobre termos de mercado. Fique à vontade aí, pessoal, para perguntas, curiosidades, comentários. Isso. A gente está retomando, né, a Academia Virtual de Administração, mas procurando dar um enfoque prático, né? Um enfoque Uhum. prático, assim, dessa visão, não há como a gente pensar administração sem essa aplicação prática. Então, assim, teve a sorte de ter você aí reabrindo aí esses nossos encontros, que a gente vai procurar manter essa regularidade, né, desses encontros daqui para frente aí, para estar gerando conteúdo, conhecimento. Então, a gente agradece muito aí a sua colaboração, trazer essa sua experiência que tem muito de ciência, né, de técnica, né, por trás de tudo isso que você está fazendo aí de estudo, né? Então não é uma coisa assim, vou fazer e a gente vê que tem realmente muita técnica, né? Pelo que você aprendeu e está aplicando aí no negócio, né? Com certeza. Eu que agradeço a oportunidade e, assim, eu amo o que eu faço e eu acho que você tirar ideias e melhorar as coisas e buscar coisas novas e tal, isso para mim é uma dinâmica que me fascina, né? Empreender me fascina e desafios não é fácil, né? Ainda mais fora do nosso habitat, né? Vamos dizer assim, Brasil. Você tem que repreender uma série de coisas e relevar outras tantas coisas, mas assim, no final de tudo vale muito a pena.
E essa questão da diferenciação é uma coisa também que é um desafio no mercado, como a gente tem no mercado também no brasileiro, concorrência altíssima em todos os nichos de mercado, né? A gente tem muitos players fazendo tudo e a velocidade das informações hoje é uma coisa assim absurda. Realmente são desafios que a gente tem aí no dia a dia. E é um prazer aí reabrir os trabalhos, eu fico à disposição para o que precisar. Estamos aqui por Lisboa. E quem vier a Lisboa, fica convidado aí a conhecer o store. Estarei por lá. Então, obrigado, agradecer aí ao nosso diretor Leônidas também, que está aí conosco aí do Conselho Federal. Obrigado aí, parabéns ao Jorge aí pela contribuição também. Eu que Experiência, agradeço. pela Prazer. competência aí também. Prazer. Obrigado, pessoal. Boa noite. Obrigado, Jorge. Espero voltar Boa aí. noite. Fiquem Um com Deus abraço, hein? aí. Obrigado, viu? Um abraço. Tchau, tchau. Um grande abraço.